Quero já te convidar a nós refletirmos sobre o tema deste mês que nós propomos para a Igreja Presbiteriana dos Lagos. Você pode acompanhar ali. Esse mês nós falaremos sobre foco, sobre como nós precisamos ajustar o nosso foco para entender a visão de Deus para o seu povo. Quando nós falamos sobre foco, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Tenho certeza que talvez uma máquina fotográfica, se você já tirou alguma foto, e se você é um pouquinho mais antigo, quando você comprava um filme e colocava na sua máquina analógica, você comprava um filme de 12, 24, 36 poses, né? E aí não tinha muito erro, você tinha que olhar ali e orar para Deus para que abençoasse, para que aquela foto saísse certo. Quando que você descobriria se aquela foto sairia boa ou não? Só quando você fosse revelar, e às vezes você nem revelava, né? Ficava aquele filme guardado, aí no final do ano depois você levava lá, porque você não podia perder aquelas memórias. Você pegava aquela foto, revelava, e aí a tua surpresa era dedo no meio de foto, né? Tudo fosco. Eu vivi esse tempo e foco era uma das coisas que mais nós tínhamos falta. Agora, com as câmeras digitais, ficou mais fácil. Você pega o seu celular, você clica no rostinho que aparece ali na câmera e imediatamente o foco se ajusta, o brilho, a saturação, enfim. Você mesmo não sabendo nada da profissão de fotógrafo, você pode fazer ótimas fotos, não é verdade? Esses dias, para minha surpresa, eu cheguei em casa, peguei meu celular e a minha memória estava praticamente esgotada do celular. Eu pensei, ué, o que aconteceu? Quem que tirou fotos com o meu celular? Adivinhe? Timóteo, meu pequenininho, pegou meu celular e ele tirou umas 300 fotos. Não aparecia nada naquelas fotos, mas ele esgotou todo o meu celular. Mas dentre todas essas fotos ruins, tinham algumas fotos boas. E eu fiquei impressionado de ver como uma criancinha com 3 anos de idade já consegue fazer boas fotos. Enfim, essa introdução é para te lembrar que muitas vezes a gente está com o nosso foco desajustado. E para isso, nós precisamos ajustar as nossas lentes. Pastor, isso está muito abstrato. Vou te explicar. Pode passar o primeiro para mim, por favor? Eu quero começar essa mensagem te fazendo essa seguinte pergunta. Como você vê o mundo? E eu acho que essa pergunta é aquela que vai ficar no centro de toda a exposição dessa mensagem. Como você interpreta os fatos que acontecem nesse mundo? Como você observa as coisas que acontecem de maneira exterior a você e como você consegue atribuir a elas determinado significado? Você já percebeu como pessoas diferentes podem ter interpretações diferentes do mesmo fato? Por exemplo, se você cresceu numa família com irmãos, você tem o mesmo pai, a mesma mãe, mas você sabe que um pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Então, essa pergunta ela é central na nossa existência, porque você precisa saber como você vê o mundo. Para ficar mais fácil ainda, eu vou trazer um exemplo para você. Você está vendo essa tempestade? Imagina que hoje, ao sair da sua casa, você abriu as janelas da sua sala e você vê exatamente essa cena. Um temporal, uma tempestade. Como que você interpreta isso? Por exemplo, se você está a partir de uma ótica naturalista, você vai dizer para ela o seguinte: olha só essa tempestade. É um fenômeno meteorológico causado por mudanças de pressão e temperatura. Nada demais, apenas a ciência acontecendo. Talvez você não seja um naturalista. Talvez você seja alguém que vive no pós-modernismo, um pós-modernista. E como que essa pessoa vai interpretar essa tempestade? Vai dizer assim, para mim, essa tempestade simboliza o caos da vida. Mas talvez para você seja um momento de renovação. Não existe uma única forma de entendê-la. Então o que o pós-modernista vai dizer? A tempestade para mim significa uma coisa, para você significa outra, e está tudo bem, vamos viver em comum acordo. Se você é um hedonista, alguém que busca o prazer a todo custo, você vai dizer o seguinte: que chata essa tempestade, né? Justo agora que eu ia sair, dar uma volta lá no Lago de Olarias, e agora não vou poder, vou ficar aqui.
eu espero que essa tempestade passe logo para não atrapalhar os meus planos. Se você é um existencialista, você vai dizer assim: essa tempestade não tem um significado por si só. Mas eu decidi que para mim é um momento de reflexão sobre como estou vivendo a minha vida. E já vai começar a ficar triste. Se você é um islã, a partir de uma cosmovisão islâmica, você vai dizer o seguinte: essa tempestade é uma prova de que Alá é grande e nós somos pequenos. E Ele faz o que Ele quiser. O nosso papel é aceitar e submeter a sua vontade sem questionar, pois tudo acontece porque assim Ele decidiu. Se você é um cristão, você vai olhar para essa tempestade e vai dizer assim: essa tempestade é uma prova do poder e soberania de Deus. Mesmo no meio desse caos, confio que Ele está no controle e tem um propósito para tudo. Você percebeu, queridos, que aqui eu elenquei 6 cosmovisões, visões de mundo diferentes para interpretar o mesmo fato. E aqui são apenas 6, irmãos. Nós podemos elencar aqui pelo menos algumas dezenas de cosmovisões que existem nesse mundo. Essas são as predominantes. Mas qual é o problema? O problema é que nós, que somos cristãos, que teoricamente precisamos ter a mesma cosmovisão, a mesma interpretação dos fatos existentes nesse mundo, nós às vezes fazemos um verdadeiro Frankenstein. Sabe o que é isso? Aquele monstro criado por um cientista que era um braço de um, perna de outro, cabeça de outro, peito de outro, sabe? Nós pegamos uma cosmovisão hedonista para uma coisa, uma cosmovisão islâmica para outra, nós pegamos uma cosmovisão existencialista para outra, um pensamento pós-moderno para outra, e nós, através desse monstro que nós criamos, chamado mistura de cosmovisões, nós acreditamos que a nossa maneira de ver o mundo é a correta. Porém, a palavra de Deus nos mostra que apenas uma cosmovisão é a verdadeira, que é a cosmovisão de Deus. Por isso, nosso Senhor se apresenta para nós em João capítulo 14, dizendo para nós: eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, a verdade diz respeito a como você interpreta essas questões da sua vida. Da onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Essas perguntas, que são muito filosóficas, devem ser respondidas através dessa nossa maneira de ver o mundo cristã. Mas isso não acontece. Posso te dar a prova real de como isso não acontece? Quando nós falamos em temas como, por exemplo, aborto, liberação de drogas, quando nós falamos sobre questões éticas e morais, você já percebeu como cristãos têm diferentes posicionamentos? E por que isso acontece? Porque nós vivemos em um mundo, muito obrigado, meu irmão, porque nós vivemos em um mundo onde existe exatamente essa construção desse monstro. E nós não temos uma visão de mundo bíblica, cristã, a todo momento. Mas a nossa visão, ela precisa ser ajustada. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, escreve a uma igreja que está vivendo exatamente nesse conflito de cosmovisões. Nesse conflito de pessoas que veem o mundo, mesmo sendo cristãos, a partir de óticas que são diferentes. Por exemplo, eu quero trazer para você aqui o texto que nós vamos expor nessa manhã, que está lá em Romanos capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia. Nós leremos o versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você encontrou aí, querido? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez.
Santo Deus, amado Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de começarmos esse dia, esse ano, buscando ao Senhor. Eu peço que nesse momento de exposição da Tua Palavra, seja o Senhor falando ao Teu povo aqui presente. Que no nome de Jesus, o Seu Espírito Santo, nos dê a correta interpretação, que o Seu Espírito Santo, Pai, ilumine as nossas mentes e que a Tua igreja seja alimentada com alimento sólido e que pessoas sejam transformadas, convertidas para a honra e glória no nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor, miserável pecador, que seja o Senhor me usando como um arauto das Tuas boas novas, que não seja eu pregando qualquer coisa que eu penso, mas seja a exposição fiel das Tuas Escrituras. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então Paulo, aquele que para muitos é um dos principais apóstolos e que para vários outros é o maior missionário de todos os tempos, escreveu 13 cartas. Então, quando você pega a sua Bíblia, saiba que Paulo escreveu 13 delas. Romanos é o principal tratado teológico do Novo Testamento. Então, para te explicar o que aconteceu, Paulo, um homem que cresceu com costumes judaicos, professava sua fé no Deus lá do Antigo Testamento, ele conheceu a Jesus através de um encontro que ele teve com o próprio Cristo no caminho a Damasco. Então ele não caiu do cavalo, ele estava lá e o Senhor o visitou com poder. Numa nuvem, Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, então, a partir desse encontro, ele tem a sua vida transformada. Pastor, eu conheço essa história. Foi aí que o nome dele mudou de Saulo para Paulo. Foi Jesus que mudou o nome dele? Não. É a mesma coisa, queridos, quando você vive aqui no Brasil. Por exemplo, o teu nome aqui no Brasil é um. Quando você vai para os Estados Unidos, esse mesmo nome tem uma pronúncia diferente, certo? Então, Paulo, ele é chamado com nomes diferentes, não por conta desse encontro, mas por conta da localização que ele se encontrava. Então, Paulo é o nome que ele recebe num momento posterior, não por conta desse encontro. Então a transformação não se deu por conta do nome, tá? Esse é um mito que muitas vezes a gente nutre no nosso coração. Mas então Paulo, a partir desse encontro com o próprio Cristo, ele tem a sua vida transformada. Um homem dos judeus, o mais sábio, ele mesmo se coloca assim, um dos principais dos fariseus, daqueles que mais conhecia sobre a lei de Deus. Este homem foi convertido pelo próprio Cristo. Então, todo o seu entendimento teológico passou por um ajuste de lentes. Se antes ele depositava toda a sua fé a partir de uma doutrina judaica de vida, agora ele muda a sua ótica e ele entende que Jesus Cristo é aquele que era anunciado desde Gênesis e aquele que deveria voltar para nós lá em Apocalipse. Então, a teologia de Paulo, ela é central para todo o conhecimento bíblico. Paulo, então muito inteligente, ele tem esse encontro com Jesus e ele escreve essa carta que é a carta aos Romanos. Quando você pega para avaliar exatamente essa carta, você percebe o quão rica ela é. Questões assim muito difíceis de serem tratadas, Paulo, de uma maneira assim, através do poder do Espírito Santo, porque não é apenas a sua capacidade intelectual, ele escreve sobre as verdades bíblicas de modo a nos explicar conceitos que são muito difíceis. Ele fala sobre justificação, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a nossa natureza, enfim, questões muito complexas, mas tratadas por ele de uma maneira assim muito boa. Ele escreve essa carta para apresentar uma explicação detalhada do seu evangelho. Então, o que você precisa saber? Paulo não havia ido ainda para Roma. Ele não conhecia essa igreja de Roma. Essa carta ele manda antes de ter com aqueles irmãos. Ele, nesse momento, está na casa de um homem chamado Gálio. Isso está referido para nós lá em Romanos capítulo 16. E nessa casa, quando ele estava levando uma oferta a uma outra igreja, ele redige essa carta. Então ele tem um tempo, ele estrutura todo o seu pensamento e ele tem esse propósito de enviar essa carta para preceder a sua chegada lá, com a ideia de que a igreja de Roma saiba qual é o entendimento correto da palavra de Deus, para que quando Paulo chegue lá, as dúvidas já existam, para que ele possa tratar.
Você já teve oportunidade de conversar com um pastor num almoço, alguém que conhece sobre Bíblia, em algum momento diferente além do culto? Eu lembro que quando eu conhecia Jesus, um dos momentos que eu mais gostava era em acampamentos, quando na época da primeira igreja era o pastor Paul, que era o pastor de jovens. A gente ficava na mesa e a gente perguntava tudo. Pastor, e os dinossauros? Pastor, como que Jesus vai voltar? Quando que isso vai acontecer? Eu perguntava tudo. Eu ficava 3 horas e ele me respondia todas as coisas. Eu amava isso. O propósito de Paulo é exatamente esse. Então ele apresenta a sua carta, ele envia essa carta para que quando ele chegasse, essas dúvidas já existissem e ele pudesse saná-las. Paulo escreve para um grupo de irmãos cristãos que estão vivendo em Roma, por isso o nome, Carta aos Romanos. Para que você entenda, irmãos, a igreja de Roma não era uma igreja como essa aqui. Era uma igreja de 5, 6, 10 irmãos que se reuniam em casas. Então, sabe o que é a nossa célula hoje? É basicamente isso. Poucos irmãos que se reúnem para estudar a palavra de Deus. Então, a igreja de Roma era essa. Roma sofria uma forte influência de uma sociedade idólatra e hedonista. A lei de Roma, de César, dizia que você poderia adorar qualquer deus que você quisesse. Eles não colocavam barreiras sobre isso. Eu quero adorar o Deus cachorro. Você pode adorar o Deus cachorro, não tem problema, desde que você adore a César. Eu adoro o Deus capivara. Tudo bem, adore o Deus capivara, desde que você adore o Deus César. Eu quero adorar a deusa do amor. Aprendi esses dias que é Artemis. Você pode adorá-la, desde que você adore a César. Então Roma sempre nutriu a ideia de que o Senhor sempre deveria ser César. A palavra aqui usada para se referir a Senhor é Kyrios. Por isso que Jesus, quando ele se apresenta, ele fala que ele é o Kyrios. Esse foi o crime que condenou Jesus à morte pelos romanos. Ele foi condenado em 2 instâncias, tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Pelos judeus por ele ter se autodeclarado Messias e pelos romanos por uma atividade subversiva ao Império Romano. O que é isso? Eu sou o Senhor. Num mundo onde apenas o Kyrios era César, Jesus fala, eu sou o Kyrios. César poderia ser o Senhor de Roma, mas o Senhor do mundo era o próprio Cristo. Então Roma vivia essa forte influência de uma sociedade idólatra. Mas o que começou a acontecer em Roma? As pessoas começaram a se converter, começaram a deixar a deusa Artemis, mas não deixar tanto assim, porque eu vivo num contexto onde eu posso continuar adorando Artemis e eu posso continuar adorando a Deus, a Jesus. O mundo sempre nesse contexto viveu uma forte pressão politeísta. Quer ver como isso acontecia até no povo de Deus? Qual foi o maior rei de Israel do Antigo Testamento? Sabe me dizer? Está na barriga da Maiara. Como é o nome do filho que está por vir? Davi, exatamente. O maior rei de Israel do Antigo Testamento se chama Davi. Davi, ele recebeu como esposa de Saul, por ter derrotado Golias, uma mulher que se chama Mical. Saul, quando começou a perseguir a Davi, querendo matar com ele por causa dos ciúmes, porque quando Davi e Saul entravam em Jerusalém, as pessoas gritavam, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Saul começou a ficar com ciúme. E falou assim, agora eu vou matar esse miserável. Eu sou maior aqui desse reino. E aí Davi começa a fugir. E numa dessas fugas ele estava cercado. E aí Mical coloca Davi dentro de um cesto, foge ele pela janela. E quando os guardas entram no quarto de Mical, dentro do quarto de Davi, na cama de Davi, estava debaixo da coberta, imitando um corpo, um deus ídolo, que não era o Deus de Israel. No quarto de quem? De Davi. Um deus que era adorado por Mical, a filha do rei Saul. Olha como isso é feio. Então, o politeísmo sempre esteve presente no povo de Deus. E aqui em Roma não era diferente. Então você poderia adorar a Diana, você poderia adorar a Artemis, você poderia adorar outros deuses, os deuses gregos, desde que você adorasse o próprio César. Então, eles tinham essa pressão. Você adora a Deus, mas continua adorando outros deuses. E eles tinham também uma forte pressão hedonista, que é um grupo de pessoas que vivem em busca do prazer. Aquele famoso dizer que a gente colocava no MSN, no ICQ, Carpe diem, sabe?
Viva tudo que você puder viver hoje, como se não houvesse amanhã. Pessoas que queriam prazer. Eu preciso saciar a minha carne, o meu prazer. Então era assim que vivia Roma. Os cristãos estavam vivendo dentro desse contexto. Então eles recebiam essa grande pressão. E também tinham uma forte influência dos judaizantes e gentios, que tinham também essa influência dessa sociedade idólatra e hedonista. Quem são esses judaizantes? Os judeus que reconheceram que Jesus era o Messias prometido. O que eles tentaram fazer? Vamos trazer os nossos objetos de adoração para dentro do cristianismo. Por exemplo, o judaizante, ele dizia que para que você fosse salvo, você precisava ser circuncidado. Da onde vem essa ideia? Lá do Antigo Testamento, com Moisés. Então, se você não é circuncidado, não diga que você é cristão. Mas Jesus fala alguma coisa sobre isso? Jesus não. Mas o próprio Paulo fala. E o que Paulo diz? Não adianta nada você ter a sua carne circuncidada, mas se o seu coração é podre. Então ele muda isso. Os judaizantes diziam, você não pode comer esse tipo de carne. Esses animais aqui são impuros. Você não pode se misturar com eles. Você não pode andar com essas pessoas. Você não pode ir a determinados lugares. Você precisa guardar o Shabá. Você precisa fazer isso, isso e isso. Mas essas regras, elas pertenciam a quem? Ao povo judeu. Não pertenciam ao povo cristão. Então, os cristãos que estavam lá em Roma, eles recebiam essa grande pressão dos judaizantes e também dos gentios. Pastor, essa eu sei. Gentil é uma pessoa muito cordial. Quando eu entrei aqui, um rapaz muito gentil falou, bom dia, seja muito bem-vindo. Isso não é gentil, tá? Gentil é todo aquele que não nasceu em solo de Israel. Alguém aqui nasceu em Israel? Então, você é gentil. Obrigado, pastor. Gentil é alguém que não é povo de Deus, não nasceu desse povo de Deus. Alguém que não veio de Israel, mas alguém que, através de uma experiência, através do evangelho, se converteu e teve sua vida transformada. E qual era a característica do gentil? Se o judaizante queria trazer as coisas da religião judaica para o cristianismo, os gentios queriam trazer a bagunça do mundo para dentro da igreja. Gentil pica fumo. Por quê? O que esses caras faziam? Eles entendiam que os prazeres que eles tinham vivendo lá em Roma, por exemplo, poderiam trazer para dentro do cristianismo e viver de modo, ok, Jesus morreu, tá tudo bem, mas eu posso ainda saciar a minha carne. Se você vê, Paulo, ele critica várias igrejas por comportamentos de outros povos dentro da igreja. Nós vemos lá em Corinto, Paulo repreendendo a igreja por nela existir um filho que estava tendo um relacionamento com a mulher do seu próprio pai. O que é isso? Em Coríntios só tem coisa ruim, né? Falou um pastor palmeirense. Mas em todas as outras igrejas, você vai encontrar Paulo dizendo coisas ruins que os gentios traziam para dentro da igreja. O problema, queridos, é que esse contexto é muito parecido com o nosso. Sabe por quê? Porque nós vemos judaizantes entre nós, ainda hoje. Pastor, como assim? Quando nós introduzimos ao nosso culto, à nossa adoração, coisas que não pertencem ao cristianismo. Coisas que não são dadas pelo próprio Deus e que para essas pessoas elas são fundamentais para que você possa adorar a Deus. Por exemplo, existem igrejas que acreditam para que você de fato seja salvo, você viva dentro de uma bolha. Irmão, você é crente, então você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Vamos nominar aqui? Você não pode assistir televisão. Você não pode raspar a perna. Você não pode ir num show. Você não pode beber. Você não pode... enfim. Fica para sua criatividade. Muitas coisas. Esses caras são os judaizantes. Não que você possa fazer todas essas coisas. Mas lembrem-se. Cristão não é conhecido por alguém que não faz coisas, mas por alguém que faz. O cristianismo não é você parar de fazer coisas, mas você passar a fazer tantas outras. E que tantas outras são essas? Proclamar a mensagem de Deus, viver para a glória de Deus. Esse tipo de pessoa vive num mundo que nós chamamos de um mundo acultural. A preposição ali
lá do latim, significa não. Então, não cultura. Então, eu vivo dentro de uma bolha. Eu não me misturo com a cultura. Eu não deixo os meus filhos conviverem com qualquer pessoa porque eu tenho medo que eles se estraguem, que eles fujam dessa bolha. Então, eu vivo dentro de uma redoma. Isso é a cultura. Outra opção é a dos gentios, que vivem numa subcultura. Se numa cultura você não pode fazer nada, numa subcultura você pode fazer tudo, desde que seja gospel. Já viu isso aí? Em São Paulo, quando eu estava lá, tinha um concurso que se chamava Miss Bumbum Gospel. Você tem noção do que é isso? Quem votavam eram os diáconos. Vocês têm noção do que é isso? Não pode ter Miss Bumbum, misericórdia. Ah, não, mas é gospel. Então, não tem balada gospel, rave gospel. Ah, eu não vou viver numa cultura. Eu sou crente, eu sou cristão, eu posso fazer tudo. Cristo nos libertou, então eu faço tudo. Mas agora, gospel. Daqui a pouco vão inventar maconha gospel. Se já não inventaram, né? Então, esses judaizantes e gentios representados lá em Roma, nós encontramos ainda hoje. Por isso, Paulo escreve para esse grupo de cristãos que estão vivendo nesse contexto, para que eles ajustem a sua lente. E como Paulo espera que nós façamos isso, eu espero que você faça isso também. Pastor, eu não sou nem um pouco judaizante, nem um pouco gentil, mas talvez um pouquinho. Um pouquinho de cada. Muitas vezes nós somos muito parecidos com eles. Uma vida dedicada a Deus. É isso que Deus espera de você. Em primeiro lugar, Deus espera de você uma vida dedicada a Deus. Versículo de número 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Perceba a construção do raciocínio de Paulo. Lembram que eu falei que Paulo ele era muito perito em escrever de uma maneira assim, mesmo sendo complexa, profunda? Trazia conceitos muito profundos de uma maneira assim clara para nós entendermos. Os termos que ele usa no grego são muito ricos. Então, preste atenção na construção do raciocínio dele. Primeiro ele diz, portanto, irmãos. Por que ele fala portanto? Pastor, acabou de começar o capítulo. Eu aprendi na minha escola que quando eu faço uma redação, eu não posso começar com portanto. Isso porque a carta ela não foi separada. Essa divisão editorial, ela aconteceu ali em 1400, 1600 anos depois de Cristo. Antigamente as pessoas não tinham capítulos e versículos. Aqui então, portanto, diz respeito ao que vem antes. E o que vem antes? Romanos capítulo 1 a 11, é Paulo construindo toda a teologia de uma maneira doutrinária, mostrando para nós a conceituação de todas as coisas que nós como cristãos precisamos entender. Então ele gasta 11 capítulos explicando para nós o que é a justificação, mostrando para nós o que é a salvação, como é a graça, o que é a misericórdia, e depois dele ter construído todo esse arcabouço teológico, 11 capítulos, no capítulo 12, que vai do 12 ao 16, é a teologia prática. Do 1 ao 11, teologia doutrinária, o conceito da teologia. Do 12 ao 16, a teologia prática. De modo que, agora que vocês já entenderam o que eu quis dizer para vocês, como que vocês vão colocar isso na prática? E aqui ele diz, portanto, agora que vocês já entenderam tudo que eu expliquei para vocês, rogo-lhes pelas misericórdias. O termo ali, rogo-lhes, tem a ideia de não ser um pedido, mas alguém que pede com muita força. Vou te dar um exemplo. Mulher, quando você está com o seu marido e você viu uma brusinha no shopping e você quis muito aquela brusinha, só que você não queria comprar, você queria que o seu marido te desse. Só que o seu marido é como eu, que não sabe dar presentes. E aí você pede com muita força para que ele te dê. É diferente de você como pede, amor, empresta aquele copo que está ali e você receber. É diferente esse pedido. Do você pedir assim, amor, pelo amor de Deus, aquela brusinha ali é ela que eu quero. É diferente, não é? O termo aqui é exatamente esse. Alguém que pede com muita insistência. E o que ele pede? Fundamentado aonde? Nas misericórdias de Deus. Irmãos, não é um pedido simples. Paulo ele está pedindo, pelo amor de Deus, cristãos que vivem em Roma,
cristãos que vivem em Ponta Grossa, eu peço com toda a força que eu tenho à minha disposição, fundamentado nas misericórdias, e que misericórdias são essas? Que o próprio Cristo veio a esse mundo, morreu pelos seus pecados, para que você tivesse vida. Eu peço, fundamentado no perdão dos pecados que você recebeu, sem ter feito nada, por você ter recebido isso de graça. Eu peço, fundamentado em dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu peço, mostrando a vocês que Deus chamou um povo para si, e Deus sempre cuidou e sempre foi fiel desse povo. Irmãos, eu peço pautado nessa misericórdia. Então não é um pedido simples, é um pedido insistente, fundamentado numa base teológica muito grande. Será que nós devemos levar isso à consideração? Se alguém que conhece tanto a Deus, que teve um encontro verdadeiro com o próprio Deus, que foi chamado pelo próprio Cristo, talvez o principal dos apóstolos, Paulo diz para nós: pelo amor de Deus, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que... Será que isso precisa ter alguma importância na nossa vida, na nossa caminhada? Com certeza. E o que ele pede? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero destacar esses 3 termos aqui agora. Ele fala sacrifício vivo. Você lembra o que Paulo está fazendo lá na casa de Galho, quando ele está escrevendo essa carta? Ele está preparando para levar uma oferta a uma igreja. A ideia de sacrifício é comum apenas ao povo de Deus? Todos os povos sempre fizeram sacrifícios. E aqui é a primeira pergunta: o que é um sacrifício? Pastor, sacrifício é no domingo, nublado, num dia frio, eu levantar da minha cama para vir para a igreja. Pastor, isso é um sacrifício. Sacrifício é acordar todo dia para ir trabalhar. Sacrifício é começar a dieta na semana da ceia do Natal. Isso é sacrifício. O que é sacrifício para você? Para a Bíblia, a ideia de sacrifício tem a ideia de você levar algo à morte. Então, como que funcionava o sacrifício bíblico? Vamos lá. Nós todos aqui somos miseráveis pecadores, ok? Para que nós possamos ter um contato com Deus, o perdão desses pecados, a remissão desses pecados, nós precisávamos ir até o templo, ir até o sacerdote, oferecer o nosso sacrifício. Vamos fazer o seguinte: eu estou indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém, o que acontece? Eu estou indo com a minha carrocinha, passa um cachorro, eu atropelei aquele cachorro. O sacrifício pelo meu pecado era um cachorro. Vou fazer o seguinte: eu vou levar esse cachorro, já atropelei, já pôr para o serviço do sacerdote. Eu posso levar um morto para oferecer como sacrifício? Mas o sacerdote não ia matar ele do mesmo jeito? Não dá na mesma? Pastor, pensando assim, acho que dava. Não, não dava. Você tinha que levar ele vivo. Quem o mataria era o sacerdote. Porque o sacrifício ele diz respeito ao derramamento de sangue. Então não era apenas você apresentar um cadáver a Deus, era você entregar uma vida a Deus. Por isso ele fala, um sacrifício vivo. Opa, mudou. Esse sacrifício não morreria lá pelo sacerdote? Quando que isso muda? Muda com Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro sacrifício. Depois de Jesus, nós não precisamos mais de sacerdote. Nós não precisamos mais oferecer a Deus um sacrifício de um animal. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que foi morto pelo nosso pecado. Jesus é o verdadeiro, supremo, sumo sacerdote. Nós não precisamos mais obedecer essas leis cerimoniais, porque em Jesus todas elas foram cumpridas. Porém, Paulo está dizendo que para que nós vivamos como cristãos que ajustaram a sua lente para viver nesse mundo, a partir de uma cosmovisão cristã, nós precisamos ser esse sacrifício vivo, ou seja, nós somos sacrifícios à medida que morremos para nós mesmos. Um sacrifício vivo é um sacrifício que continua vivo. É um sacrifício que continua com as suas demandas do dia a dia. Não é alguém que derramou seu próprio sangue, mas é alguém que vive por conta do sangue que foi derramado de Cristo Jesus naquela cruz.
Nós somos esses sacrifícios que enterraram para nós os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vontades, volições, desejos, anseios, e vivem a nova vida de Cristo. Por isso Paulo desenvolve toda essa teologia dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Por isso Paulo desenvolveu a teologia dizendo que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso é um sacrifício vivo. É alguém que abriu mão da sua vontade e pode orar a Deus dizendo: Senhor, eu não sei qual é a sua vontade para a minha vida, mas eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? É assim que um sacrifício vivo vive. Vive a vida de Jesus nesse mundo. Uma vida dedicada a Deus é a vida de alguém que não vive a sua vida nesse mundo, mas vive a vida de Cristo aqui, neste lugar. É alguém que tem as pressões dos judaizantes, dos gentios, dos pecadores miseráveis que amam o prazer nesse mundo, mas que a despeito de toda tentação pode dizer: Senhor, a minha vida é para o Senhor, eu sou um sacrifício vivo. Ele fala santo, a ideia de alguém separado, não alguém que vive dentro de uma bolha, mas a ideia de separado, alguém que é separado para um propósito. Nós aprendemos desde criancinha na escola o significado da palavra santo, que é separado. E a gente fala assim: santo é ser separado. Sabe qual é o significado da palavra fariseu? Santo, que significa separado. Sabe por que os fariseus não se misturavam com ninguém? Porque eles se achavam mais santos do que os outros. Mas deixa eu te lembrar, quem foi o homem mais santo que pisou nesse mundo? Jesus Cristo. E com quem ele caminhava? Miseráveis pecadores como nós. Não a ideia que um amigo meu tinha, quando eu conhecia Jesus, lá em 2011, um rapaz que era dos jovens da nossa igreja, ele chegou para mim e disse assim: Léo, Deus me revelou uma coisa, cara. Eu falei: opa, o que Deus te revelou, cara? Ele: não, que eu preciso pregar nas baladas. Eu falei: ixi, tá estranho isso aí, cara. Ele: não, eu vou. É lá que tá o perdido. Jesus jantava com prostitutas, comia com publicanos, é para lá que eu vou. Eu preciso ser luz nas trevas. Na terceira semana, adivinha o que aconteceu? Ele estava lá na balada, adorando, não a Deus, mas a carne. E aí, uma vez ele chega da igreja, depois de um ano, do nada. Daí eu perguntei: ué, o que aconteceu, cara? Ele: não, cara, estava lá na balada. E aí começou a tocar uma música gospel remixada. Aquela música Eu Tenho a Marca da Promessa, sabe? Então, e aí estava tocando Eu Tenho a Marca da Promessa. E aí ele entendeu que era Deus chamando ele de volta. E ele voltou para a igreja. Irmãos, Jesus não espera que você vá para a balada evangelizar. Não é isso que ele está dizendo. Mas pastor, Jesus comia com publicanos e prostitutas. A ideia de pessoas que são separadas para cumprir um propósito. Nós podemos sentar com pecadores? Quem é você, irmão? Nós somos pecadores. Diante de Deus, existe alguma distinção entre nós e aqueles que pecam um pouco mais do que nós? Claro que não, somos todos farinha do mesmo saco. A natureza é a mesma. O que muda é que nós somos separados para um propósito. Então qual é o propósito da minha existência? Ser separado, ser santo para o propósito de glorificar a Deus através da minha vida. E por último, esse sacrifício é um sacrifício santo e agradável a Deus. O que Paulo está refutando aqui? A ideia de você estabelecer contra você mesmo o primeiro pecado, a primeira lei. Você sabe qual é a primeira lei do Antigo Testamento que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai? Êxodo capítulo 12. Você lembra? 21, perdão. Você lembra? Não terás outros deuses diante de mim. No Novo Testamento, Jesus ele interpreta a lei e ele resume os 10 mandamentos em 2. O que ele fala? Não amarás outro Deus. A mesma ideia. Por quê? Pastor, é muito simples. Eu não adoro outro Deus, eu adoro apenas o meu Deus. Mas a minha pergunta, será que o Jesus que você adora é o mesmo Jesus da Bíblia? Essas igrejas que eu falei para você, que tem o Miss Bum Bum Gospel, sabe qual Bíblia que eles leem? Essa mesma que a nossa. Essas igrejas inclusivas e liberais que nós encontramos hoje, qual Deus você acha que eles professam a fé deles? Em Jesus.
que eu estou querendo provar para você? Que muitas vezes nós estabelecemos o Deus da nossa mente para nós adorarmos. Então Deus lá em Êxodo e Jesus nos evangelhos não está dizendo que você não pode adorar um outro Deus. É isso também. Mas se você criar um Jesus que lhe parece conveniente, que vai justificar as suas práticas imorais para que você viva uma vida adorando a esse Deus, este é o pecado que Jesus está confrontando. Este é o mandamento que Deus está dizendo, você não pode fazer isso. Você não pode criar um Deus que você criou na sua mente. Agostinho, Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: se você adora um Deus que não te confronta, você não adora o Deus da Bíblia, mas você adora a si mesmo. Ou seja, ajustar as lentes diz respeito a você ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso implica em você adorar a Deus do jeito que Deus espera que você o adore. Entendeu o que eu falei? Jesus espera que você adore a Deus não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer que você adore. Sabe como que isso acontecia no Antigo Testamento? O miserável era um adúltero. O cara tinha relacionamento com todas as mulheres. Era judeu, circuncidado, filho de Abraão, vivendo lá no povo. Lembra dos filhos de Eli? Miseráveis, Rofini e Finéias, pecadores. Tinham relações com mulheres na porta do templo. Eram esses caras que ofereciam sacrifício a Deus. Mas aí, beleza, o cara é adúltero. Tá, para pagar o meu pecado, o que eu preciso fazer? Preciso levar aquele cachorro lá para matar. Peguei aquele cachorro, ofereci, pronto, está tudo certo. Você lembra o que lá Deus revela para Amós, no capítulo 5, 21? Olha o que ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Deus está dizendo isso para um povo que na hora do louvor, sabe o que fazia? Levantava a mão, adorava, obrigado Senhor, eu te amo. Mas quando saía daqui, o coração e a boca eram podres, escorria veneno de tão mal que falava das pessoas. Deus não espera de você um sacrifício perfeito. Deus espera de você a sinceridade de coração. Que você ofereça a Deus com sinceridade a sua vida como um sacrifício a Deus. Por isso, Deus não quer de nós apenas o sacrifício. Deus espera que nós o adoremos como Ele quer que nós o adoremos. Amém? E por último, irmãos, a palavra de Deus nos mostra uma lente moldada por Deus. Então você lembra? Uma vida dedicada a Deus. Você é um sacrifício vivo. Você foi chamado para viver, para glorificar a Deus na sua vida. Mas em segundo lugar, você foi chamado para ajustar essa lente, que deve ser moldada por Deus. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, por último, Paulo ele diz que nós não devemos nos amoldar esse padrão desse mundo, mas nos transformar pela renovação da sua mente. Em primeiro lugar, ele está dizendo que nós não podemos nos amoldar. O que é isso? Tomar forma. Nós nos parecermos demais com esse mundo. O propósito central de Cristo nas nossas vidas é que nós sejamos parecidos com Ele. No Antigo Testamento, quando Deus cria homem e mulher no Gênesis, você lembra como Deus os criou na eternidade? Homem e mulher são a imagem e semelhança de quem? De Deus. Gênesis capítulo 5, se eu não me engano, onde mostra a genealogia. Os filhos de Adão e Eva, eles são criados agora no pecado à imagem e semelhança de Deus? Não. Eles nasceram à imagem e semelhança de Adão. Ou seja, não são mais imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você não é a imagem e semelhança de Deus por Adão. Em Jesus Cristo, quando nós somos justificados, somos tornados justos, nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Qual é o propósito do Senhor? Que nós nunca sejamos adequados demais a esse mundo, mas para que nós encarnemos de fato a mente e o coração do próprio Cristo aqui. Pastor, Deus quer que todo mundo aqui seja igual? Exatamente. Que você seja igualzinho a Jesus. Mas pastor, nós vamos ser todos
uniformes, é isso? Não, não é essa a ideia. Deus usa cada um de nós a partir das nossas qualidades. Deus criou cada um de nós através delas, a partir delas. Porém, todas elas precisam apontar para quem? Para o próprio Cristo. Isso é corpo. Eu sou corpo sem você? Não. Então a ideia é que todos nós sejamos um com o próprio Cristo. Então unidade é diferente de uniformidade. Deus não quer todo mundo aqui com o mesmo uniforminho, não é isso. Deus quer unidade. Pessoas que vivem como sacrifício vivo, agradável a Deus. E o que ele diz? Que nós não devemos nos amoldar. E aí eu quero perguntar para você, será que você tem essa tendência de se amoldar a esse mundo? Ai, pastor, será? Irmãs que se casaram há pelo menos 20 anos. Vocês usariam o mesmo corte de cabelo que você usou no teu casamento hoje, se você fosse casar? Você usaria o mesmo vestido? Homens, vocês usariam o mesmo corte de cabelo hoje que os homens usavam antigamente? Ah, pastor, eu acho que sim. Ah, mas a tua roupa é como os antigos usavam? Mudou bastante, não mudou? Nós nos adequamos. Nós temos a nossa vida a todo instante se parecendo com o presente século. Mas isso não começou aqui com a gente. Você lembra quando o povo de Deus vivia lá no Egito, sob a opressão dos egípcios? 400 anos de escravidão. Com quem que eles se pareceram no final desse tempo? Com os egípcios. Vocês lembram o que eles queriam dos egípcios quando eles estavam saindo para a caminhada deles no deserto? As joias, os brincos, o que os egípcios faziam, eles queriam para eles, as roupas. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, onde Deus revela para ele as leis, ele volta através de Arão. O que o povo estava adorando? Um bezerro? Quem que esculpia animais no ouro no Antigo Testamento? Os egípcios. Eles estavam iguaizinhos aos egípcios, a ponto deles no deserto falarem assim: Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer. Que saudades que eu tenho do tempo que eu era escravo lá no Egito. Mas isso não se resume só a eles. Avance um pouquinho mais a história. Vamos para a Babilônia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego chegam lá. Qual é a primeira coisa que Nabucodonosor fala quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego chegam lá? Agora vocês vão comer do quê? Da minha comida. O nome de vocês agora não é mais Daniel, Ananias, Azarias. Agora o nome de vocês é esse. Nomes babilônicos. O que ele está querendo fazer? Mudar a identidade. Capítulo 3 de Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostram, quando toca toda sorte de instrumentos, eles são atirados para a fornalha. Sabe o que mais me chama a atenção? E os outros que se dobraram? De onde eles eram? Eram judeus também. E eles estão fazendo o quê? Nabucodonosor. Avance um pouquinho mais a história aqui no Império Romano. O que Paulo diz para você aqui no capítulo 12? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? A igreja de Roma estava se parecendo mais com quem? Com César ou com Cristo? Com os romanos ou com os cristãos? E a minha pergunta para você, hoje, o teu casamento, os teus relacionamentos, o teu trabalho, a tua intimidade, reflete mais a Cristo ou ao Deus deste século? Deus não espera de nós uma adoração hipócrita. Deus espera de nós sacrifícios vivos, que vivam de modo a agradar a Deus. Ele fala, transformem-se pela renovação da nossa mente. Ali eu coloquei uma borboletinha, tá vendo? Bem discreta. Mas o termo ali do grego é metamorfoses. A ideia da lagarta que vira borboleta. E olha o que Sproul disse sobre isso. A renovação da mente, essa metamorfose, não é um ato instantâneo, mas um processo contínuo pelo qual nós somos moldados para pensar, cosmovisão, os pensamentos de Deus e rejeitar as mentiras do mundo. Irmãos, Sproul resumiu exatamente o capítulo 12 de Romanos. Ele está dizendo que essa transformação não é um ato único, mas é algo contínuo, ou seja, você vai sendo transformado de tempos em tempos através de encontros com o próprio Cristo. Quanto mais tempo você passa com Cristo, com quem você mais se parece? Com o próprio Cristo. Mas é um processo contínuo pelo qual nós somos moldados para pensar através do pensamento de quem? Do próprio Deus, e rejeitar as mentiras desse mundo.
Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara em nos apresentar um padrão que nós devemos viver. E esse padrão é o próprio Cristo. Jesus é o nosso alvo. Jesus é aquele por quem nós devemos olhar e sonhar em ser igualzinho a Ele. Jesus é aquele que veio a esse mundo e mesmo recebendo todas as pressões religiosas, políticas, para ser alguém que Ele não era, Ele permaneceu santo, fiel ao seu propósito. Jesus era santo porque Ele era separado para esse propósito. Jesus, Ele era o verdadeiro sacrifício vivo. E a partir da morte dele, do seu sangue vertido naquela cruz, hoje eu e você podemos olhar para as coisas desse mundo, para as pressões desse mundo e dizer: eu não preciso me parecer com esse mundo. O meu estereótipo que eu estou perseguindo não é o Elon Musk, Jeff Bezos, o meu estereótipo não é Gisele Bündchen ou qualquer artista. O meu estereótipo, o meu alvo de vida é o próprio Cristo. Eu não quero amar como os menininhos e as menininhas dos doramas se amam. Da novela e da novela se amam. Eu não quero me amar como aquela pessoa ama aquela pessoa, eu quero amar como Cristo ama. Eu não quero me entregar como as pessoas se entregam ao trabalho. Eu não quero ser um workaholic, mas eu quero ser alguém que vive essa vida como um sacrifício vivo para a glória de Deus. O meu trabalho não é para o meu prazer, o meu trabalho é para a glória do Senhor. O meu trabalho não é para eu ganhar dinheiro, o meu trabalho é para a glória do Senhor. O meu casamento não é para eu me satisfazer sexualmente através da vida de alguém. O meu casamento é para glorificar a Deus. Tudo é para glorificar a Deus. E Jesus Cristo é o nosso exemplo maior porque Ele fez tudo para a glória de Deus. E Ele em nenhum momento rejeitou o seu propósito. Em nenhum momento Ele rejeitou o seu chamado. Pelo contrário, Ele se entregou de corpo e alma naquela cruz para que hoje eu e você possamos entender que o nosso maior exemplo e a nossa maior referência é o próprio Cristo. Mas pastor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você é aquele que te capacita a vencer qualquer pecado, qualquer tentação e se tornar dia após dia alguém mais parecido com Jesus. Amém? E é por conta desse sacrifício, queridos, que nessa manhã nós estamos reunidos nesta mesa. Essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana dos Lagos, mas essa mesa é a mesa da Igreja do Senhor Jesus. A mesa que pecadores miseráveis, que na sua própria natureza são corrompidos, mas que em Cristo Jesus foram transformados para viver segundo a sua imagem. Nós somos convidados a nessa manhã celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E para isso eu quero convidar os nossos irmãos, Diácono Jamil, Diácono Rafael, para virem aqui. Quero convidar os irmãos que aqui estão presentes. Se você está em plena paz com a Igreja do Senhor, se você faz parte de uma Igreja de Jesus e você vai participar dessa ceia, eu quero te convidar a você se colocar em pé. Quero pedir para que o Diácono Rafael ore a nós, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá nessa manhã de estarmos diante dessa mesa, que é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos presentes. Nos capacita para cada dia mais, para que sejamos pessoas melhores. Sim, Jesus. Pai, abra nossos corações para que possamos ouvir essa palavra, para que vivemos conforme o Senhor quer que nos abençoe. Amém, Jesus. Nos deixe de ver as lembranças, pelos pecados, nos livra para que tudo que está em nossos corações, sabe, nossas nossas mentes, obrigado pelo alimento, santificado que Deus construiu agora. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queria pedir para o Diácono Jamil orar consagrando estes elementos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento. Venho pedir, Pai, que o Senhor nos dê condições de participar da Santa Ceia do Senhor, Pai, purifique o nosso ser, Pai, os nossos corações. E nesse momento, venho consagrar os alimentos, o pão, o cálice, que tanto representam para nós. Que o Senhor esteja presente aqui, Pai, abençoando os nossos corações e fazendo-nos lembrar tudo aquilo que Jesus passou por nós, por amor ao teu povo, Pai, e para cumprir os propósitos do Senhor. Amém, Jesus. Jesus, teu nome. Amém. Amém.